Saudações, galera do São Francisco! Agora nós iremos continuar as nossas aulas de História para o primeiro ano, a partir do capítulo 6 do nosso livro, que trata do Ocidente cristão e a expansão muçulmana. O primeiro assunto abordado, lembrando um pouco a nossa última aula, é o colapso do Império Romano e as migrações bárbaras. Bárbaros eram como os romanos chamavam todos os povos que não falavam sua língua e nem tinham sua cultura, como os saxões e os ostrogodos, por exemplo. Geralmente eram organizados em comunidades formadas por clãs, compostos por famílias com ancestrais em comuns. Tinham chefes guerreiros e se reuniam em assembleias. Quando Roma parou as guerras de conquista e faltou mão de obra escrava para a agricultura, fizeram acordos com vários povos bárbaros, como os francos e os visigodos. Assim, eles ganharam terras e participaram do exército romano, lutando contra outros povos bárbaros. Foi um momento de relativa paz. As guerras vão piorar com as invasões dos hunos no século V. Liderados por Átila, atacaram um já fraco Império Romano, que não resistiu a outros ataques de outros povos, e deixou de existir em 476, quando Roma foi invadida pelos Herulos. A parte oriental do Império Romano, com mais recursos e exércitos, conseguiu sobreviver às invasões bárbaras. E após a destruição de Roma, tornou-se uma potência no mundo mediterrâneo. Apesar da influência latina, heranças gregas e asiáticas tornaram sua cultura diferente de Roma. A sede do Império Romano do Oriente, criado por Teodósio em 395 d.C., era a cidade de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. A cidade é um ponto estratégico que liga a Europa à Ásia. Originalmente, o nome da cidade era Bizâncio, por isso ficaram conhecidos como Império Bizantino. O Império Bizantino conheceu seu auge durante o reinado de Justiniano, que governou de 527 a 565 da era cristã. Ele reconquistou alguns dos territórios do Império Romano que foram tomados pelos bárbaros, mantendo o mar Mediterrâneo como eixo da economia. Determinou uma compilação e revisão do direito romano. Nascia em 528 o Código de Direito Civil, uma grande referência até hoje. Realizou grandes obras, entre elas a monumental Basílica de Santa Sofia, uma obra-prima da arquitetura bizantina e única no mundo na época que foi construída. O Império Bizantino durou quase 1000 anos, sendo destruído pelos muçulmanos apenas em 1453, fato que marca o fim da Idade Média. Agora, para encerrar nossa aula de hoje, voltaremos para o território do antigo Império Romano, para entendermos o que aconteceu após a sua destruição. A unidade romana foi quebrada e surgiu vários reinos bárbaros, como o reino dos anglo-saxões na Grã-Bretanha, dos burgúndios na Europa Central e dos suevos na Península Ibérica, por exemplo. Esse período vai ser marcado pela ascensão de um poderoso e duradouro reino, o Reino dos Francos. A primeira dinastia franca, ou seja, a primeira família de reis, ficou conhecida como Merovígia, em homenagem a Meroveu, considerado o primeiro rei franco. O período de ascensão dos francos começou em 481, sob a liderança de Clovis, neto de Meroveu, que derrotou os alamanos, os visigodos e os burgúndios. Em 496, Clovis se converte ao cristianismo e é batizado. Foi o primeiro rei bárbaro a se converter ao cristianismo. Esse fato é um marco importante para a história dos francos e da igreja do mundo medieval, e o início de uma longa aliança. Clovis unificou os francos e fundou uma monarquia cristã em que o poder político era legitimado pela Igreja de Roma.